Seja bem-vindo a mais uma aula com o professor Franco. O que eu vou estudar com você agora é o circuito elétrico de malha única. É um assunto que cai muito nos vestibulares e na prova do Enem. Vem aqui comigo. Aqui, se você olhar bem, você tem um aparelho chamado gerador de eletricidade. Qual que é a função do gerador de eletricidade, Franco? O gerador ele vai fornecer a DDP por circuito externo. Quem é o meu circuito externo? Nesse meu exemplo, eu coloquei um receptor e coloquei um resistor. Lembrando que poderiam ter outros elementos. E coloquei os meus dois elementos em série. Lembrando que eles poderiam ser colocados em paralelo também. Isso aqui é um exemplo, certo? Então, a DDP fornecida pelo meu gerador, parte da DDP fornecida vai para o receptor, parte da DDP vai para o resistor, por exemplo, já que eles estão em série. Então, os dois vão usufruir da DDP recebida pelo gerador. O que é comum o vestibular e a prova do Enem perguntar num desenho igual a esse? Ele gosta de pedir a corrente elétrica do circuito. E ele gosta de pedir a DDP que esse cara recebeu e a DDP que esse cara recebeu. As provas adoram pedir isso. Existe uma equação que se chama lei de Ohm generalizada, certo? Ou lei de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff também pode receber o nome lei das malhas, que diz que a corrente elétrica pode ser calculada como a soma dos E's pelo R equivalente. Então, toda vez que você pegar um circuitinho como esse, você vai pegar os E's. O que é E? E é tudo que você encontrar no seu circuito medido em volts. Aqui você tem o E1 e o E2. E você vai somar os E's. Só que você vai somar usando uma convenção. Esse E pode ser positivo como pode ser negativo. Já vou te mostrar. E você vai dividir pelo R equivalente. No caso, esses R's estão todos no mesmo fio. Se eles estão todos no mesmo fio, eles estão todos em série, certo? Aí você vai fazer a conta e vai achar a corrente elétrica do circuito elétrico. Eu vou colocar número para você para ficar mais fácil a visualização. Faz de conta que esse elemento aqui vale 100 volts. Faz de conta que esse outro vale 60 volts. Faz de conta que essa resistência interna vale 2 ohm, faz de conta que essa vale 2 ohm e faz de conta que essa vale 6 ohm. Como que eu faria para calcular a corrente elétrica num desenho desse? Primeiro, você tem que escolher um sentido para a corrente elétrica. Que sentido que eu escolho, Franco? Qualquer um. E se eu escolher o sentido errado? Você acerta mesmo assim. Ai, Franco, era errado. Não dá. Você pode escolher qualquer sentido. Mas eu vou te dar uma sugestão. Escolha o maior elemento como sendo o gerador. Esse tem 100 volts, esse tem 60. Então aquele é o gerador. Se é gerador, a corrente vai do pauzinho para o pauzão. Gerador, pauzinho, pauzão. Certo? Então, quando a corrente vai do pauzinho para o pauzão, o E é positivo. Aqui, a corrente irá de onde para onde? Do pauzão para o pauzinho. Quando vai do pauzão para o pauzinho, o E é negativo. Essa é a convenção. Então, como que ficaria aqui? Ficaria mais 100 menos 60, usando a convenção que eu te disse. Quando vai do pauzinho para o pauzão, o E é positivo. Quando vai do pauzão para o pauzinho, o E é negativo. Sobre o R equivalente, 2, 6 e 2 estão todos no mesmo fio. Então, nesse caso, estão em série. Vai dar quanto mesmo? Vai dar 10. 100 menos 60 geralmente dá 40 sobre 10. Quanto vale minha corrente elétrica? 4 amperes. Assim eu calculo a corrente elétrica. Franco, e se ele pedisse a DDP do gerador? Se ele pedisse a DDP do gerador, você usaria a equação que nos dá condições de calcular a DDP do gerador. Quanto vale o E do gerador? 100. Quanto vale a resistência interna? 2. Qual é a corrente que está passando por ele? 4. Você calcula a DDP do gerador. E se eu quisesse a DDP do receptor? A DDP do receptor é E mais R vezes I. Qual que é o E do receptor? 60. Qual que é o R'inho do receptor?
2. Qual que é a corrente que passa pelo receptor? 4. Você calcula a DDP do receptor. E se eu quisesse a DDP do resistor? Uri, lembra da formulinha do Uri? Qual que é a resistência do resistor? 6. Qual que é a corrente que passa pelo resistor? 4. Você calcula a DDP do resistor. Eis aqui um exemplo bem simples de circuito elétrico de malha única.